Bom, boa tarde, de novo. Agora já gravando. A gente vai entrar agora na sequência de termodinâmica, né? É um assunto que eu gosto de trabalhar ele na sequência de trabalho. A gente veio lá na mecânica, né? Toda a parte de lei de Newton, depois trabalho, energia, tal. E aí a gente entra agora na termodinâmica, que é uma aplicação de trabalho misturando com calor, tá bom? Cai termodinâmica? Cai. A questão que, às vezes, na maioria das vezes são questões teóricas, costuma cair, quando cai uma máquina térmica, ou aplicação da primeira lei. É uma questão, é aquilo que a gente sempre fala, é uma questão. É uma questão de uma coisa, outra questão de outra. Só que cada conteúdo é um mundo gigante, né? Qual é o pré-requisito para entender termodinâmica? Falar de energia. Nós vamos falar de energia, né? Aplicação de conservação de energia, só que misturando com calor, tá? Como é que vai ser a sequência do assunto? Aqui. Parte 1, introdução. Modelo do gás ideal. Aqui a gente vai retomar o que a gente discutiu na química de gás. PVNRT, PVT, Povotó. Só que agora a gente vai introduzir algumas coisinhas aqui para a física, que são importantes que a gente fale para falar de gás na física. Depois a segunda parte é a termodinâmica propriamente dita, e a terceira é a parte de máquina térmica, a parte 2 e a parte 3 é o que mais tem chance de cair, tá? Beleza? Então vamos lá. Aí vamos começar a falar um pouco de gás ideal, e já vamos fazer os primeiros exercícios da lista, que são os primeiros 4 exercícios, que são de gás ideal. A gente já tira esse assunto da frente, já revisa o que precisa revisar, beleza. Aí a gente entra na parte de termodinâmica, tá? Só que aí a parte 2 e a parte 3, galera, vai numa teoria só. Uma pauleira, tá? Vai dar umas 2 aulas de teoria, de parte 2 e parte 3. Aí depois a gente pega a lista para fazer. Aqui é melhor fazer assim. Explica tudo, coloca tudo na mesa e depois vai fazendo exercício. Por quê, Dan? Porque nesse ponto da matéria, o vestibular não costuma cobrar muito exercício sem que você saiba todos os conceitos. Vocês vão perceber que um conceito acaba dependendo do outro. Você precisa entender trabalho e energia interna para poder entender a primeira lei. Para poder calcular o trabalho, você precisa da primeira lei. Para entender a máquina térmica, você precisa do cálculo do trabalho. Então, assim, não tem como você pegar um exercício que cobre só energia interna. É muito difícil. Então, você tem que dar toda a teoria e aí depois a gente faz o exercício. Tá? Então, vamos lá. Gás. Gás. Bom, deixa eu... Ué, peraí, gente. Ela estava aqui agora. Ah, tá. Falei, uai. Esse gráfico aqui, a gente já viu ele ontem, na aula de química. A gente já viu umas 2 ou 3 vezes esse gráfico, durante as aulas do ano. Tá? Então, vamos de novo aqui. Aqui, o que eu quero com esse gráfico? É estabelecer um critério de diferença entre o termo vapor e gás. Tá? A gente vai falar lá na frente de máquina a vapor, depois vai falar de gás. Então, assim, vamos estabelecer o critério aqui. Tá? O que separa o gás do vapor, gente, é o diagrama de fase. Tá? Lembra do diagrama de fase que a gente tem condições de pressão, eixo X, pressão, eixo X, temperatura, aliás, pressão eixo Y, né, Danilo, acorda. Pressão eixo Y, temperatura, eixo X, e aí eu escolho a condição e determino o estado físico da substância. Tá?
Chamo a atenção de vocês para essa região aqui, ó. Toda a parte mais clara do gráfico, que é onde está escrito gás. Quando ele escreve gás aqui, ele está falando do estado gasoso. Tá? Tanto vapor como gás são considerados estado gasoso. Só que eles têm uma pequena diferença. E a gente consegue perceber a diferença aqui no gráfico. Tá, vamos pegar, por exemplo, eu vou escolher um ponto do gráfico. Eu vou escolher esse ponto aqui, ó. Ponto A. O ponto A, ele está numa temperatura de 100 graus. Tá vendo? A temperatura dele é 100 graus. E a pressão dele é bem baixinha. Tá bem baixinha. A pressão dele tá no eixo Y, tá, gente? Ó. Tá no eixo Y. Você projeta ele no eixo Y, você vai encontrar a pressão dele. Tá. Bom, agora a pergunta é: o que acontece com esse cara se eu começar a aumentar a pressão dele? Então, eu vou pegar o estado A e vou fazer uma compressão. Alguém imagina o que vai acontecer, gente? Peguei o ponto A e aumentei a pressão. Tenta imaginar o que vai acontecer com esse ponto A a hora que eu começar a aumentar a pressão no gráfico. Eu vou aumentar a pressão. Ó, tô aumentando a pressão. Tô aumentando a pressão. Tô aumentando a pressão. Se eu aumentar demais a pressão, eu consigo transformar o cara em líquido. Eu consigo transformar o cara em líquido. Isso é o que eu chamo, isso é o que a gente chama na física e na química, né, gente, de liquefação. Você pega o estado A, comprime e ele vira líquido, tá? Beleza? Olha lá, estão falando aqui, estava escrevendo, muda de estado, exatamente. Ele vai subindo, 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 até chegar aqui, por exemplo, ó. Aqui ele virou líquido. Tá. Tudo bem, agora vamos pegar um outro ponto. Eu vou pegar um outro ponto. Pega um ponto B aqui, ó. Dá para fazer a mesma coisa com o ponto B, pessoal? Ó, vou aumentar a pressão, 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 até virar líquido. Ó, virou líquido. Pronto. Virou líquido. Só que você percebeu que foi mais difícil isso acontecer para o B? Para você fazer o A virar líquido, você teve que subir a pressão até 1 atm. A partir de 1 atm, ele virou líquido. Para você fazer o B virar líquido, você teve que aumentar a pressão quase para 200 atm. Por que para o B estava mais difícil, gente, virar líquido? Alguém consegue me responder isso? Ó, o B, ele também sofre compressão para virar líquido. Só que o A, ele sofre uma compressão a 1 atm. O B, você vai ter que comprimir ele a aproximadamente 200 atm. Alguém imagina por que é mais difícil fazer o B virar líquido? E aí? O gráfico está respondendo. Porque ele está mais quente. O B está mais quente. Olha o gráfico. Olha a temperatura do B. O B está quase a 300 graus.
Quer dizer, à medida que o gás vai ficando quente... Então, galera, o que que acontece? À medida que o gás vai ficando mais quente, esse processo de liquefação, ele se torna mais difícil, tá? Agora, dá uma olhada no gráfico, nessa temperatura aqui, ó. 374. Essa temperatura é crítica. Olha o nome da temperatura. Ela é crítica. Por quê? Porque se o gás estiver acima dela, se o teu gás tiver, por exemplo, ó, imagina o seguinte. Pensa num ponto aqui, ó. Ponto C. Esse cara aqui, mano, você não consegue mais liquefazer ele. Só comprimindo, não. O gás, ó, vamos colocar aqui, ó. C não pode ser liquefeito apenas por compressão. Apenas por compressão. Tá? Deixa eu ver aqui. Peraí que tem umas perguntas aqui. Ah, tá, o pessoal estava respondendo aqui por que que o gás estava mais difícil dele virar líquido. Estava com as moléculas muito desagregadas por causa do calor, exato. Estava com energia interna muito alta, né? Olha o nome que a gente vai usar. Energia interna muito alta. Tá? Tem outra pergunta aqui. Com o aumento da temperatura, a pressão tem que aumentar porque elas são diretamente proporcionais? Não, cuidado, 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 cuidado. Cuidado com essa frase. Eu vou ler de novo a frase. Com o aumento da temperatura, a pressão tem que aumentar porque elas são diretamente proporcionais? Isso você está pensando num gás que é aquecido num recipiente com volume constante. Se você aquecer um gás num recipiente com volume constante, a pressão e a temperatura são diretamente proporcionais, tudo bem? Agora, esquece essa frase. Aqui nós estamos falando de uma outra coisa. Imagina um gás que você vai comprimir de maneira proposital. Então, imagina, por exemplo, que você tem um recipiente, você vai colocar o gás no recipiente, você vai apertar o recipiente. Só que você vai apertar tanto que o gás vai virar líquido. É disso que nós estamos falando aqui. É uma outra coisa. Tá? Imagina um cilindro, você põe o gás. Aí, imagina que esse gás ele está a 100 graus. Olha o gráfico, 100 graus. Se eu começar a apertar o gás, a hora que a pressão atingir 1 atm, ele cruza a barreira. Ele faz isso aqui, ó. Ele faz isso aqui, ó. Ele vira líquido. Isso se ele tiver a 100 graus. Se ele tiver a 100 graus. Se o gás estiver a 300 graus, ó, e eu quiser apertar ele, ó, eu vou apertar o gás. Entendeu? Então, eu estou apertando um gás a 300 e poucos graus. Se eu apertar ele até aqui, ó, ele vira líquido. Entendeu? Tá? E esse gás aqui, ó? Esse gás, gente, se você só tentar apertar ele, ele não vai virar líquido, porque ele está fora do diagrama, tá vendo? Ó? Essa temperatura é uma temperatura que, se ele estiver acima dela, ele não pode mais ser liquefeito só comprimindo. Tá? E é exatamente essa temperatura que diferencia aquilo que você vai chamar de vapor e gás. Essa temperatura crítica aqui, ó.
Quando o gás está nessa temperatura, ó, acima da crítica, você vai chamar de gás. Então, isso aqui é gás. Enquanto você estiver numa temperatura abaixo dessa crítica, ou seja, você está falando de A e B aqui, ó, você tem o que eu chamo de vapor. Ou seja, né, grosso modo, gente, vapor é o gás que pode ser comprimido para virar líquido. O que é o gás? É o gás que não pode ser comprimido para virar líquido. O que diferencia um do outro? É a temperatura. Cada substância tem a sua temperatura crítica. Cada substância. Esse gráfico que vocês estão vendo aí é o da água, cuja temperatura crítica é 374 graus. Então, para você chamar a água de gás, para você falar, olha, a água é um gás, ela tem que estar no estado gasoso, a uma temperatura acima de 374. Enquanto ela estiver abaixo de 374, você vai chamar ela de vapor. Você vai chamá-la de vapor. Tá? Beleza? Olha lá, ó, essa pergunta aqui é boa, que fizeram aqui. Essa pergunta é boa. O GLP, o GLP, o GLP, gás liquefeito de petróleo. O que ele é? Ele é vapor? Lá no bujão ele está líquido, certo? Então a pergunta foi essa. Então, o GLP é vapor? Mas ele está liquefeito no bujão? Como assim? Bom, lá no bujão ele está líquido, ponto. A questão é, quando eu soltar ele, ele vai vir para fora, não vai? Quando ele vem para fora, ele vira gás. Então, imagina o seguinte, ó. Você tem aqui o botijãozinho, lá o botijãozinho de gás. Aqui está líquido. Quando eu solto aqui, ele vira gás. Mas o gás que ele vira aqui, é vapor ou é gás? Bom, qual é a condição ambiente? A condição ambiente, vamos lá, vai. 1 atm e a temperatura ambiente 25 graus. Tá? O que eu tenho no GLP? Eu tenho propano e butano. Tá? Lembra que eu falei que cada substância tem a sua temperatura crítica? Qual é a temperatura crítica da água? 374. Mas o que está saindo do botijão? Está saindo propano e butano. Qual é a temperatura ambiente? 25 graus. Gente, essa temperatura está muito acima da crítica para os dois. Para os dois. Você quer ver um exemplo do que eu vou te falar? Quando você pensa no oxigênio da atmosfera, você pensa em gás, não pensa? Gás, oxigênio. Por que a gente se refere ao oxigênio da atmosfera usando a palavra gás? Porque na nossa atmosfera ele é um gás. Ele não é um vapor. Você não respira vapor de oxigênio. Mas na nossa atmosfera eu tenho vapor de água. Quando eu falo da água na atmosfera, eu falo de vapor de água. Por que com a água eu me refiro a vapor? Eu uso o termo vapor. Porque a água na atmosfera, ela não, quando ela está na fase gasosa, vamos pensar na fase gasosa da água, ela não está a 374 graus. Então ela está abaixo da temperatura crítica. Então na nossa atmosfera, ela de fato é um vapor ainda. O que significa isso? Eu consigo pegar essa água da atmosfera, comprimir até ela virar líquido. Agora, com o oxigênio eu não consigo fazer isso. Se eu tentar pegar o oxigênio da nossa atmosfera e comprimir ele não vira líquido. Aí você fala, ué, mas Danilo, como é que eu produzo? Você tem que abaixar a temperatura dele um pouco. Então, o que os caras fazem para pegar esse C aqui, ó?
Tá vendo esse C aqui, ó? Olha para cá, olha o gráfico. Como é que faz para esse C virar líquido? Primeiro, o C, ele é resfriado até entrar na faixa de vapor. Então, o oxigênio é retirado da atmosfera, aí ele é resfriado. Pum, resfriou. Virou vapor. Aí ele é comprimido para virar líquido. Tá? Eles fazem isso com nitrogênio da atmosfera. Eles fazem isso com oxigênio da atmosfera. Tá? Beleza? Podem tirar print. Então, a gente vai vendo o gráfico várias vezes, e a ideia é que aconteça isso mesmo durante o curso, né? Para que a gente vá se acostumando e entendendo que esse gráfico vai ser usado em várias áreas, vai aprendendo alguma coisinha a mais, vai fixando o conteúdo, tá? Bom, vamos seguir. Aqui a gente tem os postulados do nosso gás. Vocês já viram que a gente vai trabalhar com gás, né? O negócio é gás. Por que que a gente trabalha com gás na termodinâmica? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Bom, o que que eu chamo de gás ideal? É o gás em que as moléculas se comportam como partículas. É como se cada molécula fosse uma bolinha. Uma bolinha. E qual é a única coisa que importa para a gente nessa bolinha? A massa dela e a velocidade. Só. Tudo que eu considero dentro de um gás é pensando numa ideia mecânica do gás. Então, olha de novo as leis de Newton aqui. O gás é uma partícula, ele tem velocidade, ele vai colidir. Quando ele colide, por exemplo, com a parede do recipiente, ele aplica uma força nessa parede, e aí tem pressão. Então, eu pego todas as leis de Newton e trago elas aqui para o gás. Tá? Então, o que que a gente precisa lembrar desses pormenores? As moléculas do gás se movimentam caoticamente. Esse movimento da molécula, ele vai ser medido pela temperatura. Daí eu já vou comentar as fórmulas aqui embaixo, ó, tá? Já comento. Os choques entre as moléculas e contra as paredes do recipiente são perfeitamente elásticos, tá? Então, imagina a molécula batendo no recipiente. Quando a molécula bate no recipiente, ela volta. Essa colisão, quando a gente fala que ela é perfeitamente elástica, o que que a gente está querendo dizer? Que a molécula não perde energia nesse processo. Ela bate, volta, mas ela volta com a mesma energia. Tá? Percebe por que que a gente vai chamando isso de gás ideal? Porque, na verdade, não é isso que acontece. Mas a gente faz de conta que não está perdendo energia. Tá? As moléculas não exercem forças entre si. Isso é importante, exceto quando colidem. O que que isso quer dizer para nós, para o vestibular? Não tem interação molecular. As moléculas não interagem por ponte de hidrogênio, as moléculas não interagem por dipolo induzido, as moléculas não existe, não interessa se a molécula é polar ou apolar. É uma partícula, tá? E, inclusive, o tamanho da partícula, ó, as moléculas, ou seja, as partículas de gás, né, apresentam volume desprezível em relação ao volume ocupado pelo gás. O que que essa frase quer dizer? Que as moléculas apresentam volume desprezível em comparação ao tamanho do gás. É que o gás ele tem que estar num recipiente muito grande. Quanto maior for o recipiente, melhor. Em outras palavras. Porque tem uma questão, gente, que é o seguinte, e isso já foi pergunta do Enem. Pergunta de exercício, assim, teórico, né, evidentemente. Como é que eu transformo um gás real em ideal? É possível? É possível pegar um gás no laboratório e usá-lo como se ele fosse um gás ideal? Por quê? Porque eu tenho equações. PV, NRT,
equação de pressão lá, PVT, Pofotó. Para eu usar essas equações, o gás tem que ser ideal. Então, como é que eu torno esse gás ideal? Aí é o que a linha amarela está falando. Para você transformar um gás em ideal, ou seja, você quer chegar muito próximo de um gás ideal, o que você faz? O gás ele tem que estar numa temperatura bem alta e numa pressão bem baixa. O ideal é que o gás esteja muito assim. Tá? O que nos faz aqui parar e pensar numa questão que talvez vocês consigam entender o problema. Temperatura alta e baixa pressão, gente. Parece que essas duas coisas não combinam. Vocês concordam comigo ou não? Temperatura alta e baixa pressão? Como é que eu faço um gás ser assim? Porque o que a gente sabe de conhecimento prévio de gás? Ou precisamos saber, né? Quando eu aqueço um gás, o que eu espero que ocorra com a pressão? Que ela aumente. A gente estava falando aqui agora há pouco sobre isso, né? Tipo, a pressão aumenta. Mas e aí? Como que eu produzo um gás assim? Temperatura alta e baixa pressão. O ideal para você conseguir isso é ter um recipiente muito grande e uma quantidade de gás muito pequena. Praticamente vácuo. Praticamente vácuo. Porque aí você tendo pouquíssimas moléculas, mesmo que a temperatura seja alta, a pressão é pequena. A pressão ela é pequena. Entendem isso? Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um negocinho, não sei se eu consigo mostrar nessa aula, o simulador, para a gente olhar isso meio que na prática. Tá? Bom, aí essas duas fórmulas, a gente não vai usar elas muito, tá? Na verdade, essa daqui a gente até vai, ó, da esquerda. Mas não agora. Não agora. O que essas fórmulas estão mostrando para a gente? Bom, EC é a energia cinética. Tá? Qual a diferença das duas fórmulas? A fórmula da direita, ela calcula a energia cinética para uma molécula. O que essa fórmula tem de importante? Mostrar que a energia cinética é diretamente proporcional à temperatura. E essa temperatura está em Kelvin. Então, quer dizer, moléculas a temperaturas mais altas têm mais energia cinética. É isso que essa fórmula está dizendo. Tá? Então, vamos escrever aqui, ó. Quanto maior a temperatura, vírgula, maior a energia cinética das moléculas. Das moléculas. A gente vai usar essa energia cinética daí para essa temperatura, então, para saber se o gás está aumentando a energia ou diminuindo a energia. Importante a gente considerar o seguinte, tá, gente? Essa energia cinética do gás, ela tá. Eu vou usar um termo, não sei se esse termo é melhor para usar, mas talvez seja. Essa energia cinética, ela tá presa no gás. Por que ela está presa? Porque ela só existe porque as moléculas se agitam. Então, é uma energia que a gente vai chamar de interna. Interna. Tá? Só que, como é que eu calculo a energia interna? Vamos parar para pensar. Essa é a fórmula para uma molécula, tá vendo? Lá dentro do gás, eu não tenho uma molécula. Eu tenho quantos mols? N mols. Aí você tem a fórmula da esquerda.
Essa fórmula aqui é a energia cinética para N mols do gás. Tá? Eu vou fazer um comentário aqui, ele não é um comentário tão importante, mas eu vou fazê-lo porque eu acho que ele ajuda você a fixar a fórmula. Uma coisa que, quando você olha para a fórmula aqui, se você, de repente, prestar atenção, pode ser que te chame a atenção, é esse número 3 aqui, meio bizarro. Se for esse 3 do nada aí. Tem um 3 sobre 2, né? Tá? Mas o 2 eu ainda consigo justificar o seguinte. Vocês lembram da fórmula de energia cinética, gente? Lá da mecânica? mv² sobre 2. Então, esse sobre 2 embaixo, eu até olho e falo, parecido com a energia cinética lá da mecânica, né? Esse 3 é uma coisa curiosa. Sabe por que esse dá onde vem 3? Vamos pensar o seguinte, ó. A molécula, ela está dentro do recipiente. E ela anda. Quando a molécula anda, em quantas dimensões ela pode andar? Em 3. Então, ela pode ter uma velocidade no eixo x, uma velocidade no eixo z e uma velocidade no eixo y. Esse 3 vem daí, tá? Como se representasse as 3 dimensões que a molécula pode andar. Tá? Por que eu estou contando isso para você? Para mostrar que a energia cinética tem a ver com o movimento das moléculas. Tem a ver com o movimento, tá? Então, eu esquento o gás, a energia cinética das moléculas aumenta. Eu esfrio o gás, a energia cinética das moléculas diminui, tá? Beleza? Podem tirar print. Aqui. Bom, aqui a coisa já complica um pouquinho. Aqui a coisa já complica um pouquinho. Espera aí. Isso, estão fazendo uma pergunta sobre o R, aqui no R da fórmula. Tá? Pergunta esse R é a constante dos gases? É ela mesma. É a própria. É a própria. Bom, gente. Como é que a gente deve entender a questão da temperatura relacionada com a velocidade? Dentro de vamos imaginar um recipiente que tem uma certa quantidade de gás. Então, vamos fazer um desenho. Fazer um desenho. Espera aí. Eu tenho aqui um recipiente. E aqui dentro eu tenho um gás. Tem um certo número de moléculas aqui. Tá? E esse gás está numa temperatura. Tá? Vamos tentar imaginar que nós conseguíssemos olhar todas as moléculas lá dentro. O gás, a temperatura, entendam o seguinte, a temperatura é uma medida do gás, de várias moléculas juntas. Só existe temperatura quando as moléculas estão em grupo. Temperatura é uma grandeza de uma população de moléculas. Mas a pergunta é a seguinte: será que todas as moléculas de gás estão com a mesma velocidade? O questionamento para essa pergunta é um problema de estatística. Será que lá dentro, cada molécula tem um comportamento meio aleatório, né? Será que a velocidade de todas elas é igual? A resposta para essa pergunta é não. Não. Cada molécula tem uma velocidade. Você tem moléculas que estão mais rápidas, tem moléculas que estão mais lentas, e tem as moléculas que têm uma velocidade ali
média, intermediária. O curioso é que a gente pode fazer um gráfico e mostrar esse gráfico. Como assim? A gente vai fazer um gráfico assim, ó. No eixo Y, você vai colocar aqui número de moléculas. E no eixo X, você vai colocar a velocidade da molécula. Velocidade da molécula. E aí você vai fazer assim, você vai meio que catalogar. Você vai pegar uma molécula, qual é a velocidade dela? Outra molécula, qual é a velocidade dela? E vai catalogando. E vai colocar isso num gráfico. O teu gráfico, ele vai ficar um negócio assim, ó. Espera aí. Ele vai ficar um negócio meio assim, ó. Ele vai formar ele tem uma forma que parece meio que uma montanha, assim. O pessoal chama uma forma meio de sino. De sino. Tá? E essa forma, ela vai ser mais esticada, mais achatada. Aí você vai olhando para essa forma e vai comparando com o gráfico que você vê à direita. Com o gráfico que você vê à direita. Você tem formas que são picos mais altos, aqui, ó. E tem formas mais achatadas. Mas, no geral, o gráfico é assim. O que esse gráfico mostra para a gente? O que esse gráfico mostra para a gente? Ele mostra para a gente que, para uma dada temperatura, isso aqui é para uma temperatura, tá? Você vai ter uma população gigante de moléculas. Vamos pegar esse ponto aqui do pico, ó. É um número X de moléculas que tem uma velocidade Vx. Tá? Cada ponto do gráfico representa uma população de moléculas. Então, esse ponto está dizendo que daquele monte de moléculas, X tem uma certa velocidade. O que esse gráfico mostra? Que um ponto que está muito à direita, vou pegar um ponto aqui, ó. Esse ponto ele revela que você tem uma quantidade Y de moléculas, pequena essa quantidade Y, que tem uma velocidade alta, Vy. Isso são os pontos mais à direita. Então, eu tenho uma população majoritária com uma velocidade média. Eu tenho uma população pequena, população Y, com uma velocidade alta. E os pontos à esquerda, vamos pegar um ponto aqui à esquerda, por exemplo, vai, ó. São as populações que têm velocidade muito baixa. Vamos chamar de VZ. É uma distribuição de velocidades meio que estatística mesmo. Você tem uma galera, a maioria, com uma velocidade média, as moléculas mais rápidas. Quanto mais rápida é a molécula, menos você encontra ela na população. Ela é meio fora, sabe o famoso ponto fora da curva? A molécula muito rápida. E as moléculas muito lentas também são meio que pontos fora da curva. São pontos que, ou seja, são poucas moléculas que têm isso, tá? Beleza? Essa curva, como eu disse, ela pode variar de acordo com duas coisas: com a temperatura e com a massa do gás. Tá? Aqui a gente tem distribuições de... Fica ruim, né?
de velocidade para gases diferentes, tá? Esses gases, gente, eles estão à mesma temperatura, tá? Esses gases estão à mesma temperatura. Vou colocar isso aqui, ó, para a gente não esquecer. O que a gente percebe, por exemplo, olhando para as curvas? Vamos ver se vocês conseguem visualizar isso, ó. Vamos pegar o hélio. O hélio é o gás mais leve, tá? Aqui você tem a distribuição de velocidade para as moléculas, para as partículas de hélio. A gente percebe que a maioria das moléculas está com uma velocidade entre 1.000 e 1.500 metros por segundo, tá? 1.000 e 1.500 metros por segundo. Agora, compara com a velocidade, por exemplo, do neônio. Ó, a massa do neônio é 20. Vocês estão vendo aqui, ó? A massa do neônio é 20. Ela é 5 vezes maior que o hélio em massa. Olha a velocidade da maioria das moléculas dele. É menor, tá vendo? A pergunta é a seguinte: por que as partículas de neônio estão mais lentas, em média? Por que as partículas de neônio estão mais lentas, em média, que as do hélio, sendo que os caras estão na mesma temperatura? Aí é o efeito da massa. É o efeito da massa. Porque é o seguinte: se os gases estão à mesma temperatura, o que isso quer dizer? Que a energia cinética das moléculas do hélio é igual à energia das partículas do hélio é igual à energia cinética das partículas de neônio. Vamos comparar o hélio com o neônio, tá? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu não posso associar direto temperatura com velocidade. Não, eu vou relacionar a temperatura com energia. Então a energia dos átomos de hélio está igual, em média, que a do neônio. Tá bom. Só que energia cinética é massa sobre vezes velocidade ao quadrado. Peraí, deixa eu colocar mais para o lado aqui. É massa vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Isso é igual a massa do neônio vezes velocidade ao quadrado sobre 2. Dá para entender por que os átomos de neônio estão mais lentos? Ó, a massa do neônio é grande comparada com a do hélio. Só que para as energias serem iguais e haver uma compensação, a velocidade dos átomos de hélio tem que ser maior comparada com a do neônio. Tá? É claro que a gente não vai fazer conta disso, mas essa percepção de conceito, se você conseguir ter isso, vai ser bom. Tá? Que quando você compara gases numa mesma temperatura, não é garantia que as moléculas tenham a mesma velocidade. Se as massas forem iguais, ok. Comparando gases iguais, né? Oxigênio numa temperatura maior e oxigênio numa temperatura menor. Aí beleza. Agora, comparar um gás com massa maior do que outro, aí já a história é um pouco mais complicada. Tá bom? A gente vai voltar a falar dessa curva, incrivelmente falando, na aula de química, para explicar o que é energia de ativação. Tá? A gente usa essa ideia, né, de que as moléculas têm uma velocidade
e que as moléculas colidem. A gente vai usar isso lá na química, para explicar a reação química, cinética, né? Por que uma reação é mais rápida que outra? Porque as moléculas vão colidindo, tá? Então, esse gráfico ele vai ser usado também lá na frente. Bom, posso trocar aqui, gente? Bom, vamos às transformações gasosas. Transformações gasosas. Então, eu já entendi o que é um gás ideal, já entendi que eu preciso relacionar a temperatura com uma energia interna do gás, essa energia que está guardada lá dentro, porque as moléculas se agitam, tá? Beleza. Agora, a gente precisa retomar o conceito de transformação. Por quê? Porque para entender termodinâmica, a gente precisa lembrar que gás muda com muita facilidade, né? Qualquer mudança que eu faça num gás, eu chamo isso de transformação, né? Aqui a gente tem nesse slide uma transformação em que eu aumentei a pressão, tá vendo? Ó? Aumentei a pressão, tá? Aqui eu coloco pressão 1, volume 1, temperatura 1. Pressão 2, volume 2, temperatura 2. Tá? Então, isso aqui tecnicamente é uma transformação. Tá? Pode ter mudado a pressão, o volume, a temperatura, tudo junto? Pode. Pode não ter mudado, por exemplo, a temperatura? Pode. Isso não é uma questão que a gente não está entrando nesse mérito, mas transformar um gás é mudar alguma coisa. E o que a gente percebe quando vai para o laboratório e faz experiência? Que quando você muda uma variável, pelo menos outra muda. Pelo menos outra. Nessa figura, por exemplo, o que a gente fez no gás? A gente alterou o volume. A gente alterou o volume. Se a gente alterou o volume, pode ter mudado a pressão? Pode. Pode ter mudado a temperatura? Também pode. Pode ter mudado só a pressão? Pode. Tá? Pelo menos a pressão vai mudar. Então, isso é uma transformação. Dentro de um motor, né, porque a termodinâmica ela vai falar basicamente de como funciona uma máquina a vapor, como funciona um motor a combustão. Então, dentro de um motor, um gás ele vai passar por transformações para fazer o motor funcionar, para gerar movimento. Então, vai ter hora que a pressão do gás vai aumentar, vai diminuir. E nosso objetivo é entender o que acontece com a energia do gás durante esse processo. Por exemplo, olha uma coisa que eu convido vocês a pensarem. Imagina esse processo que vocês estão vendo aí acontecendo. Você está apertando o gás, não está? Vamos supor que o gás esquente. Isso pode acontecer. O que isso significa? O gás está esquentando? Por exemplo, você quer ver onde acontece isso com frequência? Se você já encheu o pneu de bicicleta com aquela bomba manual, você já viu isso acontecer. Você põe a bomba conectada no pneu, e aí você vai bombeando o gás. Pum, pum, apertando o gás para baixo. Apertando o gás para baixo. Você aperta várias vezes, né? Para fazer o gás entrar no pneu. Quando você pega de novo a bomba, ela está quente. Apertar um gás pode fazer ele esquentar. Por que isso acontece? Porque quando você aperta o gás, você está transferindo a sua energia para o gás. Por isso ele esquenta. Entendem? Então é isso que a gente está buscando aqui. É trazer a ideia de energia dentro da transformação. Porque lá na química, vocês vão lembrar, a gente só falou, ó, transformação isotérmica, isobárica, isocórica, não sei o quê. Tá bom, legal, mas e a energia nesse processo? O que a gente está trazendo para cá, ou vai trazer, né, é essa história da energia, tá bom? Bom, então, transformar um gás é mudar as variáveis. Quando a gente fala em transformação, a gente fala nas mais famosas. Então, eu vou lembrar um pouquinho aqui as 3 mais famosas, tá bom?
Vocês querem tirar print aqui, gente? Beleza. Ó, aqui tem uma outra, ó. Aqui, já pensando na ideia de motor, né? Ó, que legal. Aqui eu tenho um gás, e aqui eu tenho uma tampa, ó, móvel, tá? O gás, ele tá numa condição inicial. Ele tá numa pressão inicial, num volume e numa temperatura. Aí eu venho e coloco uma fonte de calor. Ah, moleque. E a tampa vai subir. Então, vamos pensar um pouquinho, gente, na mecânica do processo. O gás está fazendo a tampa subir. Se o gás está fazendo a tampa subir, ele está empurrando a tampa. Se o gás está empurrando a tampa, ele está aplicando uma força na tampa. Se ele está aplicando uma força na tampa, ele está realizando um trabalho. Trabalho. Só que tem um detalhe. Para eu fazer isso acontecer, eu tive que esquentar o gás. Então, olha aqui o calor virando trabalho. Estão enxergando? Calor virando trabalho? Você vai pegar um calor, que quem vai te dar é a fonte, uma fonte de calor, vai usar um gás, o gás vai absorver o calor e vai transformar o calor em trabalho. Vai fazer a tampa subir. Entende? Isso aqui é o princípio de funcionamento da máquina a vapor e dos motores que a gente usa nos carros, por exemplo, os motores a combustão, tá? Beleza? Então, aqui de novo aparece o tema, né, o grande tema, que é transformação de energia. Aqui nós estamos transformando calor em trabalho. Então, a gente vai aprender a calcular o rendimento desse processo. Como é que eu faço para melhorar o rendimento desse processo? Tá? É tudo isso que vai acontecer na sequência. Podem tirar print se quiserem. Ó, quando a gente trabalha com transformação gasosa, a gente usa basicamente essas duas equações aqui, ó. Espera aí que minha conexão está instável. Espera aí que deu uma travada. Voltou, acho. Acho que voltou. Então, ó, essa aqui é a equação da transformação gasosa. P1V1T1 igual a P2V2T2, tá? P1V1T1, as condições do gás no estado inicial e aqui no estado final. Lembrando que T1 e T2 em Kelvin, tá, gente? Não vou me estender muito nisso aqui, porque a gente já viu isso em química, tá? Quando a gente precisar envolver número de mol na parada, aí eu uso essa daqui, ó. PVNRT. Essa equação é a equação para um gás. Você tem um gás dentro de um recipiente, você precisa calcular a pressão dele e tal. Na física, a gente não usa muito ela, o PVNRT. Por quê? Porque a gente gosta de transformar o gás. Então, a gente usa muito essa daqui, tá? Beleza? Dentro dessa equação, a gente tem as transformações especiais. Aqui eu tenho a isotérmica, tá? Gente, olhar o gráfico vai passar a ser bem importante, tá? Lembrar dos gráficos. Aqui, para resolução de vários probleminhas, inclusive de teoria, tá? Eles usam muito gráfico. Então, a gente vai ter que ter uma atençãozinha com eles. Então, ó, o gráfico de isotérmica é um gráfico onde você vai relacionar pressão e volume sem mexer na temperatura, tá? O que o gráfico de isotérmica mostra? Vamos lá. Ó. Volume pequeno, pressão grande, ó. Ponto 1.
Se o gás for de 1 para 2, ele expande. Expansão isotérmica, de 1 para 2. Qualquer ponto nessa curva aqui, ó, te dá uma pressão e um volume, não dá? Ó? Pressão, volume. Aqui um outro ponto, ó, pressão, volume. Para todos esses pontos, a temperatura do gás é constante, é a mesma, tá? Então daqui vem a formuleta, o pedacinho dela, né? Deixa eu colocar ela aqui. P1 vezes V1 igual a P2 V2. Pode ser expansão ou contração, tá, gente? Descendo a curva, expansão. Subindo a curva, contração. Tá? Segunda lei, famosa, isobárica. Transformação isobárica é aquela onde a pressão do gás é constante. Ele pode expandir ou contrair, tá? Aqui no desenho, no gráfico, ó, quando ele vai de 1 para 2, ele expande. Expansão isobárica, porque o volume está aumentando, ó. Tá? Temperatura em Kelvin, por favor, tá, gente? Tá? Volume por temperatura. Tá? Então, daqui eu tenho que os dois são diretamente proporcionais. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Cortei a pressão da fórmula, né, da geral, da equação geral. Tá? E aí a terceira é o gráfico de pressão por temperatura. Você tem dois gráficos por temperatura. Tá? O de pressão e de volume. E os dois são parecidos, né? Ó. Pressão também aumenta com a temperatura de maneira diretamente proporcional. Então, mas aqui, ó, tinham perguntado isso no começo da aula, lembra, gente? Aqui o gás, ele tá com volume constante, é isométrico, tá? Na isométrica, eu posso ter aquecimento ou resfriamento. Aqui a gente não vai usar o termo expansão, nem contração, né? Por razões óbvias. Tipo, o gás está com volume constante. Então, aqui eu tenho P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Tá bom? Beleza? Podem tirar print. Exercícios. Vamos pegar esse pequena partezinha de teoria e vamos pegar os exercícios de teoria de gases ideais. Se não me engano, confere no material de vocês. São 4 questões, gente. Apenas 4 questões. Então, a gente já faz essas questõezinhas aqui, tá? Ah, mas por que você colocou só 4, Dan? Porque esse assunto não cai muito, essa partezinha inicial. Tá? Eu coloquei as questõezinhas aqui, mas para a gente dar uma fixada, porque a outra parte é que vai aparecer mesmo. Mas eu precisava comentar essa partezinha inicial com vocês, para a gente poder trabalhar. Então, vamos lá. Questão 1. Uma certa quantidade de gás ideal, inicialmente é uma pressão P0, volume V0 e temperatura T0, foi submetida à seguinte sequência de transformações. Então, vamos começar a anotar. Eu tenho P0, V0 e T0. Tá. Primeira coisa que eu vou fazer. Aquecer a pressão constante até que a sua temperatura atinja o valor de 3T0. Então, ó, a temperatura do gás, ela vai para 3T0. A pressão é constante.
E o volume eu vou chamar de V1. V1. Tá aí. Beleza. Aí, isso é a primeira parte. Aí a segunda coisa que ele faz, ele vai resfriar a volume constante até o valor inicial de 3T0. Então, ele vai deixar o volume constante. Então, o volume vai continuar valendo V1. V1. A temperatura vai ser T0. Tá? Eu vou chamar esse volume V1 de... Eu vou fazer assim, ó. Eu vou falar que V2 é igual a V1. Tá? E a temperatura vai ser... A pressão vai ser P2. Então, ó, a gente já vai... Vamos ver se vocês imaginam o que eu vou pensar aqui, ó. No primeiro processo, ele esquentou o gás e a pressão é constante. Então, eu acho que o volume aumentou. Esse volume aqui aumentou, ó. O volume ficou maior. Tá, beleza. Daqui para cá, ele manteve o volume, mas esfriou o gás. Então, eu acho que a pressão caiu. Então, meio que sem fazer conta. Eu acho que na primeira parte o volume aumentou. Beleza. E na segunda parte aqui, a pressão caiu. Porque ele esfriou o gás, tá? Beleza. Aí ele fala o seguinte. Última coisa que ele faz. Ele é comprimido a temperatura constante até que se atinja a pressão P0. Então, ele vai comprimir. O que é comprimir, gente? Ele vai diminuir o volume. Então, ele vai passar a ter um volume V3. Comprimir a temperatura constante. T0. T0. Tá? Até chegar na pressão P0. Olha lá. Ele é comprimido a temperatura constante até que atinja a pressão inicial P0. É para dar um nó na cabeça, né? Ele quer saber o volume final. Ele quer saber esse cara aqui, ó. Tá bom? Beleza, né? Então vamos lá, vamos começar. Vamos falar transformação A, transformação B, transformação C. Vamos lá. Transformação A, gente. Pressão constante. Então ela é isobárica. Se ela é isobárica, o que a gente sabe, então? Que numa transformação isobárica, VI sobre TI igual a VF sobre TF. Quer dizer, se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Então, ó, gente, isso já dá para você fazer de cabeça, tá? Você não precisa fazer essa conta aqui, ó. A temperatura foi de T0 para 3T0, triplicou. O volume tem que triplicar. O volume V1, ele vale 3V0. Ele vale 3V0. Tá? É uma transformação isobárica. Pressão constante. Na B, a B, ele fala que ele foi resfriado a volume constante. Então, a B... Perdão. A B é isométrica. Para isométrica, gente, PI sobre TI, PF sobre TF.
O volume é constante. Se eu abaixo a temperatura, a pressão abaixa. Então, ó, vamos lá. O V1 é 3V0, certo? Quando ele fez o processo B, o V2 é igual a V1. Então, já vou colocar aqui, ó, 3V0. 3V0. Tá bom, beleza. O que ele fez com a temperatura? Ele abaixou a temperatura, tá vendo? Ó? Ela foi de 3T0 para T0. Então, a pressão tem que cair. A pressão tem que cair. Tá? Ó, escreve aqui, ó. Pressão inicial, V0, vezes volume inicial, 3V0. Ah, não, volume não precisa do volume porque é isobárica, é isométrica, né? Esquece o volume. Larga a mão. Sobre temperatura inicial, 3T0. Isso é igual. Pressão final, P2. Volume final, não precisa. Sobre temperatura final, T0. Olha lá. Então, esta pressão P2 aqui, ó, ela vale P0 sobre 3. Tá aí. Beleza? Aí, no final, o que ele fez? A terceira transformação, ele está com temperatura constante, então é isotérmica. Isotérmica. A C é isotérmica. Então, eu tenho pressão inicial vezes volume inicial, PF/VF. O que significa isso? Ele fala que o gás foi comprimido, e de fato ele foi, ó. A pressão dele era P0 sobre 3, caiu para P0. Aliás, subiu para P0, né? A pressão aumentou 3 vezes. Se a pressão aumentou 3 vezes, é porque o volume tem que ter diminuído 3 vezes, ó. A pressão foi multiplicada por 3 e o volume foi dividido por 3. Dividido por 3. Tudo bem? Tá? Ou seja, se o volume foi dividido por 3, quanto vale o V3? Vale 3V0 sobre 3. Tá? Olha lá, o volume que ele estava no estágio intermediário lá era 3V0. Abaixou o volume para 3V0 sobre 3. Quer dizer, no final das contas, né, gente? Não sei se vocês perceberam o que aconteceu. O gás ele saiu de um estado e voltou para o mesmo estado. Tá? E voltou para o mesmo estado. O que ele quer saber? O volume final do gás é V0. É V0. Tá bom? Toda vez que o gás sai de um estado e chega em outro estado, em outro não, sai de um estado e chega no mesmo estado, mesmo passando por várias etapas, a gente chama isso de ciclo. Ciclo. Tá? Beleza, podem tirar print. Questão 2. Aí, peraí. Determinada massa de um gás perfeito sofre uma transformação AB, um diagrama. Determine a temperatura T2. Ali. Transformação AB, determine a temperatura T2. Gente, esse gráfico eu coloquei ele como um exercício de sala, muito mais para a gente observar essas duas curvas que estão em azul.
Essas curvas que estão em azul são chamadas de isotermas. Então, na verdade, vamos pegar aqui a curva de cima. A curva de cima, ela representa vários pontos de pressão e volume. Tá vendo? Ó? Pressão, volume. Pega um ponto aqui mais para baixo. Pressão, volume. Todos esses pontos de pressão e volume estão na temperatura T2. Tá? Então, isso é chamado de isoterma T2. Aqui você tem uma outra isoterma. Aqui é o mesmo gás, só que são outros pontos de pressão e volume, ó. Pressão e volume. Pressão e volume. Numa temperatura menor. Tá? Então, o gás, ele está no estado A, pressão, volume, e a temperatura é o da curva 1. Tá? É a da curva 1. E ele vai passar para a curva 2, que vai ter uma outra pressão e um outro volume. Tá? Ele quer a temperatura dela. Nós vamos perceber que quanto mais para cima tiver a curva, maior a temperatura do gás, tá? Isso é uma informação bem legal para ajudar lá na frente. O gás ele tem diferentes temperaturas, beleza. Quanto maior a altura da curva, maior vai ser a temperatura do gás. A gente vai descobrir isso aqui, ó. Quer ver? Vai ficar assim. PA, VA sobre TA é igual a PB, VB sobre TB. Então, precisando da equação de transformação, tá? Pegar os dados do gráfico. Pressão em A, 6. Volume do gás, 1. Temperatura do gás, 300. Isso é igual a pressão do gás no estado B, 8. Nossa, peraí, gente. Desculpa. 8 vezes o volume 2,5 sobre T2. Aqui. Que conta chata, né? Ixi, minha calculadora tá com a bateria fraca. Dá 1.000 kelvins. TB igual a 1.000 kelvins. 1.000, né? Tá, beleza. Então, ó, por exemplo, um tipo de exercício onde você usa esse conceito, né? O cara te dá as duas curvas, ele te dá o processo e ele pergunta o que aconteceu com a temperatura do gás. Então, se o gás ele pula de A para B, ele aumentou a temperatura. Ele aqueceu. Tá? Se ele vai de B para A, ele resfriou. Tá? E depois a gente vai ver que isso tem a ver com o trabalho do gás. Tá? Questão 3. Bora lá. Questão número 3. Em frasco para medicamento com capacidade de 50 ml, contém 35 ml de remédio, sendo o volume restante ocupado por ar. Olha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui está o medicamento, tá vendo? Beleza? Tá aqui. Uma enfermeira encaixa uma seringa nesse frasco e retira 10 ml do medicamento sem que tenha entrado ou saído ar do frasco. Considere que durante o processo a temperatura do sistema tenha permanecido constante e que o ar dentro do frasco é ideal. Bom, gente, o que aconteceu com esse ar? A pressão caiu. A pressão caiu.
Na hora que eu tirei o líquido, o volume do ar aumentou. Perceberam? O volume do ar aumentou. E ele fala que esse processo é isotérmico. Ele fala que a temperatura é constante. Então, uma transformação isotérmica, tá? Na situação final em que a bexiga, em que a seringa com o medicamento estava encaixada no frasco, a retirada dessa dose fez com que a pressão dentro do frasco passasse a ser, em relação à inicial, de quantos por cento? Bom, é menor, né? A gente já sabe que é menor. A pressão agora vai ser menor que a inicial. Vamos ver quanto. Ó, PI, VI sobre TI, não, né? Nem precisa da temperatura, né, gente? Isotérmica. A pressão PI eu vou chamar de P. Chama de P. O volume inicial, gente, era 15. Vê se vocês concordam. Que era o volume de ar que eu tinha no frasco. Né? O frasco, ele tem 50 ml. Ai, peraí. Ó, o volume dele é de 50 ml e tinha 35 de remédio. Então tinha 15 de ar. Beleza. Na hora que eu puxei o líquido, o volume subiu para 25. Aumentou o volume. Tá? Portanto, a pressão final ela é 15 sobre 25 da pressão P. 15 sobre 25, gente, se você simplificar, vai dar 3/5, não vai? Que dá 0,6. Ó. Então, a pressão final é 60% da inicial, por conta desse aumento do volume. Tá? Então, ela fica 60% menor. Não, ela fica 40% menor, né? Ela fica 40% menor em relação à inicial. Então, ela diminui 40% em relação à inicial. Tá? Ah, então é C mesmo, né, gente? Essa pergunta está meio confusa ou eu que estou me confundindo a troco de nada? A pressão de ar dentro do frasco passasse a ser em relação à inicial. 40% menor, não é? Então, eu acho que é D, gente. O que vocês acham? A pessoa não sabe mais ler o enunciado. É meio confusa, né? Se você perguntar para mim assim, qual é o valor da pressão final? O valor da pressão final é 60% da inicial. Confere? 60% da inicial. Para ele ser 60% da inicial, a pressão tem que ter diminuído 40%. Então, ela é 40% menor, faz sentido. É a D de dado mesmo. É a D de dado. Tá? Eu dei um ziriguidum agora. Eu olhei e falei, opa, peraí, agora é 60 ou 40. Tá? Quando ele fala em relação, né? O que vocês estão escrevendo aqui? Ah, não, mas essa dúvida aqui é dúvida de interpretação de texto, né, cara? É foda, porque eu não consegui entender a pergunta. Quase caiu na própria pegadinha. É o famoso tropeça em si mesmo, né? Tropeça em si mesmo. Então ficou D de doido. Vamos, pode tirar print aqui pra gente fazer a próxima. Fazer a próxima.
Aqui. Me ajuda, né? 4. 2 recipientes A e B, indilatáveis, então volume constante, e de mesmo volume, estão conectados por um tubo cilíndrico de volume desprezível. Um gás perfeito ocupa os 2 recipientes, exercendo uma pressão de 10 atm. A temperatura é de 27 graus, e em cada recipiente eu tenho 10 mols do gás. Seria essa figura aqui, ó, gente. Ó, recipiente A com 10 mols, recipiente B com 10 mols. Os dois estão na mesma temperatura, pressão igualzinha, maravilha. Tá bom. Agora olha o que ele fala na sequência. O recipiente B permanece a 27 graus Celsius. Agora é o desenho da direita, tá? O recipiente B permanece a 27 graus Celsius, enquanto o A é aquecido e vai para 227. Esquenta. Em consequência, X mols passam do recipiente A para o recipiente B. Faz sentido, né, gente? Por quê? Como você aquece o recipiente A, o gás aumenta a pressão. E ele acaba expulsando o gás dali. Ele sai por uma diferença de pressão. Tá? Aí olha o que ele fala. Em consequência, X mols de gás passam do recipiente A para o recipiente B. Olha agora, até que as pressões nos 2 recipientes se tornem iguais a um determinado valor. Então, no final das contas, a pressão do A é igual à pressão do B. Ele quer saber quanto vale o X, que é o número de mols que passou, né? E quanto vale a pressão. Então, vamos lá, vamos começar a calcular. Olha, depois que aconteceu o negócio, após o aquecimento, a pressão do recipiente A é igual à pressão em B. Tá, só que se são gases, eu não posso usar essa equação aqui, ó, nRT. Só que eu vou usar a equação, gente, de que maneira? Eu vou isolar a pressão. Eu vou fazer isso aqui, ó. Tá? Então, vamos lá. Quanto vale a pressão no recipiente A? Ela vale o número de mols que eu tenho ali agora, vezes R, vezes T. A temperatura tem que vir em Kelvin. A temperatura no recipiente A é 227, que vai dar 500 Kelvin, né? Isso aqui, dividido pelo volume, tem que ser igual à pressão do outro lado. A pressão do outro lado é N R. A temperatura do outro lado continuou 27 graus, então ela continuou 300, ela estava com 300 K, dividido pelo volume. Tá bom? Eu vou cancelar os volumes. Eu vou cancelar os R's. Em vez de colocar 500 e 300, eu uso 5 e 3. Então vai ficar assim, ó. 10 menos x vezes 5 é igual a 10 mais x vezes 3. Tá? Aplica a distributiva, fica 50 menos 5x igual a 30 mais 3x. Confere aí.
que ali, menos 5, mais 3, acho que é isso. Aí isolo x, né, vai dar, deixa eu ver aqui, vai dar 8x igual a 20. Dá 10 sobre 4, dá 2,5. Então, o x é 2,5. Escapou de um lado para o outro. 2,5, já matamos, né? É a alternativa A. É a alternativa A. Aí você fala assim, mas Dan, como é que eu faria para achar a pressão? Uai, gente, a pressão não é nRT sobre V? Então, escolhe o valor da pressão, escolhe um dos recipientes. Por exemplo, vamos calcular o PA. PA é N, R, T sobre V. Sobre V. Tá? O R, você vai substituir com 0,082. Tá? Como é que eu acharia o volume? Como é que eu acharia o volume? O volume, ele é mantido constante, não é? Eu vou usar essa primeira conta aqui, ó, para calcular o volume. Você tem o número de mols, a pressão, a temperatura. Você vai achar o volume aqui. Esse volume você usa aqui, ó, na segunda conta, tá? Para fazer aqui, ó. Tá bom? Eu não vou fazer a conta, gente, porque a gente não tá com tempo. E segundo, porque a gente já conseguiu chegar na resposta, tá bom? Beleza? Então ficamos com a alternativa A. Alternativa A. 2,5 mols. Beleza? Vamos fazer o intervalinho? Per favore?